Boa tarde, alunos. Essa vai para aquele que ainda está com dificuldade lá na química orgânica, ou química orgânica, né? Então vamos lá então. Vou fazer um pequeno resumo, né, de tudo que é visto aí nessa química orgânica, ou que foi visto aí até no momento, para que a partir desses dados seja possível aí o aluno conseguir resolver ali os exercícios que vêm, certo? Então, partindo lá do princípio, o que tem essa química orgânica? É aquela química que estuda lá os compostos do carbono e tal, né? Então vejam só, o carbono, por exemplo, ele é um composto tetravalente, ok? Então vejam só, se você observar, né? Deixa eu pegar aqui um pincel, né? Que vai ter a tinta um pouco melhor. Vou pegar ele aqui para desenhar, certo? Então observem bem, ó, o carbono, né? O composto tetravalente, ok? Não vai ficar exatamente na proporção que eu quero, né? Porque a gente tem que desenhar com este equipamento que eu acho que eu ainda não tenho a técnica para fazer esse desenho, mas tudo bem. Mas veja só, observamos aqui que o carbono tem suas 4 ligações, certo? Ó, faz uma ligação, 2, 3, 4, tetravalente, né? O carbono, por exemplo, é presente ou é o representante da família do carbono, ou seja, apresenta ali seus 4 elétrons na última camada, ok? E veja aqui, eu vou fazer um exemplo do carbono vindo aqui e se ligando com o hidrogênio. Então temos aqui uma molécula de... temos aqui um CH4, né, o que constitui o metano, né? Veja só, pessoal, esse átomo de carbono, junto com esse átomo de hidrogênio, ele constitui uma função orgânica com o nome de hidrocarboneto, né? Mas quem são os hidrocarbonetos então? Os hidrocarbonetos então são compostos que são formados basicamente por carbono e hidrogênio. Este aqui, por exemplo, é um hidrocarboneto, no caso aqui o metano, né? Mas vejam só, metano. É possível identificar estes compostos observando a distribuição dos átomos de carbono, as ligações simples e tal. Veja só, esse aqui, por exemplo, é um átomo de carbono, né? Então eu posso dizer que esse um átomo de carbono vai me dar um nome MET, certo? Esse MET, ok, ele vem de onde? Vem deste um átomo de carbono. Eu disse no início que esse aqui é o metano. Então o MET é explicado pela presença de apenas um átomo de carbono. Eu tenho mais um AN, ok, metan, certo? Para quem acompanha a letra no quadro, acho que não tem tanta diferença uma da outra, né? Ok? Mas veja só, metan. Então, ó, o composto metano, até aqui vimos que esse MET vem de um carbono, esse AN vem dessas ligações que o carbono faz com quem? Que faz com o hidrogênio, certo? Então, MET mais AN, metan. E tem uma terminação, ok? Que vai ser o O, que é a terminação dada para todos os hidrocarbonetos. Então vejam só, vocês têm um CH4, correto? Né? Fazer ele aqui, ó, a fórmula molecular, né? O CH4, né? E quem é esse CH4? Esse CH4 pertence a uma função com o nome de hidrocarbonetos, certo? Não vou escrever ele aqui, vou só circular o H, que representa o nome da função, hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto é um composto que é formado por carbono e hidrogênio. A presença de um carbono, né, é o que nós observamos ao seu nome ser chamado aqui de MET, certo? Se vocês olharem, por exemplo, no livro ou qualquer outro site que venha, ele diz lá, por exemplo, existe uma tabela que você segue, né? Por exemplo, um carbono MET, 2 carbonos ET, 3 carbonos prop, but, pent, né? Se pegar, por exemplo, isso aqui, né? Então vamos apagar eles aqui para voltarmos lá naquele que nós voltar aqui no início, correto? Então vamos apagar esses nomes aqui e vamos colocar esses dois, né? Vamos colocar mais um aqui, ó, mais um carbono, né? Vou colocar um carbono aqui, um carbono aqui, correto? E mais um carbono aqui, certo? Então vejam só,
Agora eu tenho 3 átomos de carbono, certo? Eu vou fazer... Vamos ligar ele aqui, ó. Ligados aqui por meio de ligações simples, correto? Geralmente, na fórmula estrutural, né, ela é representada apenas dessa forma. Mas veja que aqui, ao invés de desenhar os hidrogênios, né, eu tenho aqui em volta, ó, CH3, CH2 e CH3. Então, por exemplo, nessa estrutura, que é o C3, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho um C3H8. Então, vamos lá então. Se este composto, ok? Este composto aqui, lá no início, demos um nome para ele, segundo a IUPAC, correto? De metano, ou seja, o met de um carbono, o an das ligações simples e o O por ser um hidrocarboneto. Então esse aqui, por exemplo, ó, um carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos, aí eu tenho agora um prop. Então vejam só, esse composto aqui, ok, é um prop. Mas prop o que? Vamos lá. Se eu tinha um met que era de um carbono, agora eu tenho um met et prop, ou seja, um prop de 3 carbonos. Todas as ligações aqui são simples, então ele também apresenta este an, né? Então, ó, prop de quantos carbonos? 3. An vem das ligações simples que aqui são observadas entre o carbono e o hidrogênio. O que esses dois aqui têm em comum? Eles pertencem a uma mesma função orgânica. No caso, os dois são chamados de hidrocarbonetos. E como vimos anteriormente no exemplo anterior, o hidrocarboneto tem terminação do tipo O. Correto? Mas vamos supor, né, que eu venha aqui nesse mesmo exemplo, né? Eu venho nesse mesmo exemplo, vou acrescentar aqui, ó, mais um átomo de carbono, mais um átomo de carbono aqui, né? Ó. Vou colocar aqui opa, aconteceu aqui, né? Ó, vamos colocar ele aqui. Vamos lá, aqui, certo? Ficou um tanto longe, mas dá para identificá-lo. Vou colocar as ligações, né, igual fizemos ali no início, certo? Mas na verdade aqui, ó, ao invés de colocar uma ligação simples, eu venho e coloco uma ligação dupla. Então eu completo aqui com hidrogênio, aí eu completo aqui com mais 2 hidrogênios, né? Veja que o carbono, no caso, está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mas veja que agora, pessoal, eu tenho a presença aqui, ó, de uma ligação dupla, né? Ou seja, de uma insaturação, de uma cadeia insaturada. Veja só, neste caso aqui agora, né? Eu vou tirar o propano que tínhamos aqui anteriormente, certo? E vamos atribuir um nome para esse composto. Então vamos lá então, ó. Um carbono era met. Então, ó, met, 2 é et, 3 é prop, 5 é but e 6 é met, et, prop, but. Na verdade, ó, met, et, prop, but, pent. Ele tem 5 átomos de carbono e não 6, como eu disse. Então, ó, um carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent. Então, 5 átomos de carbono. É só lembrar da seleção, né? A seleção ganhou 5 vezes o campeonato mundial. Então, ela é uma seleção pentacampeã. Esse hidrocarboneto aqui também é pent, né? Então, ó, esse pent vem de onde? Vem desse 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, vem o pent. Veja só, pessoal, aqui nós completamos esse nome com este an. Mas esse an vem da ligação simples. Aqui eu tenho ligações simples e tenho uma ligação dupla aqui, correto? Essa ligação dupla aqui, que eu estou circulando, vai me dar mais um pedaço deste nome, que vai ser um en, certo? Então vejam só, esta ligação dupla me deu um en.
e não um AN como as ligações simples que fizemos nos dois exercícios anteriores. A terminação do composto é igual aos dois anteriores, ou seja, é um hidrocarboneto. Então vejam só, um pente mais um en mais um O, e temos aqui o pentano, certo? Ou seja, temos o 1-pentano, porque a ligação dupla ou insaturação está no meu carbono 1, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Vejamos bem. Deixa eu apagar tudo isso daqui. Imagina que eu tenha, né, um exemplo como este. Né? Agora eu tenho um exemplo como este aqui, ó, certo? Ó, vou colocar aqui 3 átomos de carbono. Aí eu vou pegar este pincel aqui, né? Cada hora eu estou pegando um, né? Então vamos lá, vamos achar um que vai se encaixar bem. Então vamos fazer as ligações, né? Ó, não esqueçam que eu estou colocando aqui só as ligações, mas isso aqui é um CH3, certo? Aqui eu não vou completar, porque aqui eu vou colocar agora uma ligação tripla, certo? Então vejam só, CH3, C com 4 ligações e um C aqui com uma ligação, ok? Então aqui, por exemplo, eu tenho um C3, 1, 2, 3, 4, C3H4. Veja lá, ó, nós vimos lá que uma ligação simples era um AN, né? Quando eu tinha uma ligação dupla, opa, saiu um pouco torto, mas dá pra ver que é uma ligação dupla, um EN. E agora, quando eu tenho uma ligação tripla, eu vou ter isso daqui, um IN, certo? Então vejam só, MET, ET, PROP. Então o que explica os 3 carbonos é este PROP. Este IN vem da ligação tripla, e como é um composto formado apenas por carbono e hidrogênio, eu chamo ele de propino, ou seja, tenho aqui uma terminação O, certo? Então vamos lá, recordando, não vou colocar aqui a sequência de carbonos, né? O MET, ET, PROP, BUT, PENT, HEX, HEPT, OCT, NON e DEC, né? Então eu comentei até o 10. MET, ET, PROP, BUT, PENT, HEX, HEPT, OCT, NON e DEC, ok? Aí vocês procurem no livro e vejam a sequência correta, quando é de um átomo de carbono, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 e de 10, certo? Então, este comecinho aqui vem destes átomos de carbono, conforme estamos contando. Esta ligação simples aqui, né, vai nos dar mais um pedacinho do nome, que é o AN. Essa ligação dupla vai nos dar um EN. E essa ligação tripla, ok, vai nos dar um IN. Alguns compostos apresentam 2 duplas ligações. Esses eu chamo de dien, ok? E alguns compostos apresentam 2 triplas ligações. Estes eu chamo de diin. Então nesse caso eu vou ter aqui, ó, AN, quando temos apenas ligações simples, EN, quando temos uma dupla, dien, quando temos 2 duplas, e ou IN, quando temos uma tripla, ou diin, quando temos 2 triplas, ok? E a terminação desses compostos vão terminar aqui no caso com a letra O, pois são hidrocarbonetos, ok? Na próxima aula comentaremos sobre as funções oxigenadas.